Hoje nós vamos falar de um dorama que está badaladíssimo durante 3 semanas seguidas nos melhores rankings que você possa imaginar. Não sai daí que hoje nós vamos falar de 25-21 ou 25-21. Annyeonghaseyo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelvin e hoje nós vamos falar do dorama 25-21 ou 25-21, que está sendo transmitido pela emissora TVN. Terá seus 16 episódios de mais ou menos 60 minutos e tem como origem Coreia do Sul. Esse é um romance bem interessante que está sendo transmitido agora. Já lançou os seus 6 primeiros episódios, de 16, e vai trazer aí um pequeno romance entre uma esgrimista e um atual repórter. Como personagens principais, nós vamos ter 3 pessoas que vão estar interligadas a todo momento, e 2 dessas pessoas vão ser as que participarão do romance. A primeira pessoa, nós vamos ter Baekjin, que é representado por Nam Joo-hyuk. Nam Joo-hyuk é um ator bem famosinho. Ele já está aí nas paradas de sucesso há algum tempo. Ele interpretou dramas bem interessantes, como A Fada do Levantamento de Peso, A Noiva de Rabeck, e um dorama que muita gente falou mal, que foi Startup. A personagem que vai contracenar com ele se chamará Naridô e é representado pela atriz Kim Tae-ri, que também é uma atriz conhecida, não sei se vocês conhecem, mas ela participou de um dorama chamado Miss Sunshine, onde ela era a atriz principal, e também fez um filme com Song Joong-ki, sim, A Nova Ordem Espacial. Ela também é uma das atrizes principais e traz um papel muito importante nesse filme. Depois eu vou trazer para vocês um retorno sobre ele. Como terceira atriz, que também vai ter um papel importante dentro desse enredo, que se chama Guyurin, representado por Bonar, que também será muito importante dentro dessa história, porque é através dela que os nossos atores principais estarão ali bem unidos. Ela já fez outros trabalhos também, um deles foi Lindy Generation. O enredo trará um romance entre Naridô e Baekjin, que são 2 pessoas que estão enfrentando coisas parecidas, mas de maneiras diferentes. Baekjin é um recém-pobretão. Quando eu digo pobretão, eu quero dizer que literalmente ele era rico. A família dele tinha muita condição financeira, o pai dele era um cara muito importante, mas o que é que acontece? As empresas do pai dele faliram e, infelizmente, o pai dele decidiu que eles iriam se separar. Então toda a família ficou distante, ele se divorciou da esposa e Baekjin ficou na cidade grande tomando de conta do seu irmão e sobrevivendo de trabalho de meio período. Naridô estuda em uma escola que traz uma oportunidade de uma atividade extracurricular, que é o esgrima. Ela é muito apaixonada pelo esgrima e ela tem uma pessoa a quem ela idolatra, que ela acha uma pessoa maravilhosa. Naridô é uma moça que gosta muito de esgrima e a sua escola disponibiliza essa atividade extracurricular para ela poder fazer na escola. Ela tem uma pessoa a qual ela admira muito por já ser uma pessoa que conquistou uma medalha nacional. Guyurin é sua fã e pelo fato dela ser fã dessa menina, ela faz de tudo para aparecer com ela. Então ela estuda seus movimentos, ela está sempre de olho nela. Inclusive, aos sábados ela sai de casa exclusivamente para ver Guyurin treinando na escola, que não é a mesma escola que a dela, é uma outra escola que também oferece essa atividade extracurricular. Acontece que Guyurin vai estar entre ela, Naridô, e Baekjin, porque Guyurin é conhecida de Baekjin há muito tempo. A família de Baekjin patrocinou Guyurin quando ela não tinha condições financeiras, então ela só conseguiu chegar onde ela está hoje graças à família de Baekjin, que tinha condições financeiras suficientes para poder ajudá-la e desenvolver o seu potencial. Porém, quando a família de Baekjin perdeu a sua qualificação, que é a sua situação financeira, consequentemente, Guyurin também ficou desprovida de suporte. Então, ela passou a contar apenas com a ajuda da escola para que ela pudesse se desenvolver.
Claro que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que uma coisa é você estar ali pela escola que lhe oferece aquela ajuda limitada e outra coisa é você ter uma pessoa que pode estar o tempo todo lhe patrocinando de coisas que você necessita no geral. Então, claro que a qualidade de vida dela caiu bastante, porque antes ela podia se dedicar mais ao esporte que ela tinha e, consequentemente, ela terminou tendo que deixar isso de lado. Outra coisa que também dificulta o trabalho dela é que ela já tem uma lesão na perna e essa lesão na perna faz com que ela meio que fique assustada em relação a avançar. Mas na Rideau gosta muito dela, só que ela não sabe que Becky Jean tem aí essa proximidade dela. Como é que Becky Jean e Naridou fazem amizade? Em um dos trabalhos de meu emprego que ele tem, ele é entregador de jornal. E o que é que acontece? Ele sai no bairro entregando jornal pela primeira vez. Lá na casa de Naridou tem um informativo na frente dizendo que não quer jornal, mas o que é que ele faz? Joga o jornal por cima do muro. E exatamente nesse momento Naridou está saindo de casa. Esse jornal quebra um estatuazinho que tem lá no jardim e Naridou vai ter a satisfação com ele. E é naquele momento em que eles começam a se tornar mais próximos. Passou, ele disse que ia arrumar um jeito de compensar ela e tudo mais. Só que Naridou ela é muito interessada em uma série de livros que ela sempre acompanha, que é Full House. Então, toda vez que sai um volume novo de Full House, ela vai numa livraria que tem lá perto da sua casa pegar esse novo volume para ler, né? Como uma locadora de livros. Quando ela chega lá para pegar esse livro, quem é que está lá? Becky Jean, em um dos seus empregos. E é ele que atende ela e tal, e ela, né, você tá aqui, não sei o quê, tem que tapear ele, porque ele tá devendo a ela, e aí ele vai e libera o livro para ela. Só que nesse meio tempo, o que é que acontece? Ela tem um problema. A escola dela teve um probleminha financeiro e aquela cadeira extracurricular que ela tinha deixa de ser ofertada pela escola. De agora em diante não vai ter mais esgrima na escola onde ela estuda. E claro que ela fica desesperada, porque o esgrima é a vida dela. Tudo que ela faz é pensando em quando ela vai conseguir finalmente chegar ao nível da pessoa de quem ela é fã e vai conseguir um campeonato junto com ela. Mas tudo isso vai de água abaixo quando ela descobre que a sua escola não irá mais fornecer esse tipo de serviço. Então ela entra em desespero. Gente, ela faz atrocidades para conseguir sair da escola. Por quê? Ela precisa ser transferida para outra escola, que é onde a pessoa de quem ela é fã faz esgrima. Só que ela não quer pedir a mãe dela para fazer isso, porque ela tem um orgulhozinho bobo ali e aquelas briguinhas de frente com a mãe. Então, ela começa com a ideia idiota de eu vou fazer coisas para ser expulsa da escola. Porque se ela for expulsa da escola, a única opção que a mãe dela vai ter é transferir para a escola mais próxima, que é essa escola que ainda oferece esse serviço de esgrima. Então ela começa a fazer coisas loucas para conseguir sair da escola. Uma delas é se vestir como uma pessoa adulta, ela sendo de menor, e vai para uma boate para conseguir com que chamem a polícia e ela seja expulsa da escola. Mas quando ela vai para lá, ela consegue entrar e quem é que tá lá? Becky Jean, né? Claro. Ele tá bebendo com os caras lá, porque agora que ele não tem condições financeiras, ele tá tentando se aproximar daqueles caras que um dia disseram que era amigo dele para conseguir alguma coisa. Só que aí Naridou vai pra lá e acaba com todos os planos dele, termina que ele vai ajudar ela, mesmo sem ela querer, e dar numa treta bem grande, mas ele consegue salvar ela de lá e tirar ela de lá. E esses pequenos contatos é que fazem eles ficarem mais próximos um do outro. Mas o que realmente tornou eles mais próximos foi o fato dela ter pego o livro, né, alugado o livro para ler, e aí a mãe dela descobriu que ela tinha ido pra boate e rasgou o livro da locadora de livros. Então, foi o que ela fez. Pegou um papel, fez os mesmos desenhos da folha, colou lá para fazer de conta que nada tinha acontecido e ela foi entregar a ele, gente. Ela escreve tão errado que o português dela é uma droga. E aí, claro que quando ele abriu o livro que ele viu aquelas palavras erradas, ele morreu de rir, né? E ele foi ter satisfação com ela. Ela saiu chorando na rua, feito uma louca, gente. Foi muito legal aquela cena. E aquilo tornou eles mais próximos
ela começou a vivenciar mais com ele começou a vivenciar mais com ela. E eles foram se entretendo de uma maneira em que cada situação em que eles viviam tornavam eles mais próximos. Até que as coisas começaram a ficar complicadas para Becky Jean, porque o pai dele, como agora faliu, as pessoas que ele não pagou estão indo atrás de Becky Jean para querer uma restituição financeira, mas Becky Jean não tem emprego, cara, ele vive de meus empregos e mora num apartamento em Churuca. E aí, como é que ele vai pagar esse povo? Então, ele promete que vai ter uma vida de miséria, que nunca vai ser feliz até o resto de sua vida. Mas essa cena é vista por Narridor, que fica revoltada e decide que vai ajudar ele. Então, eles começam a conversar e eles fazem um pacto de só serem felizes entre eles dois. E esse é o momento em que torna eles mais próximos possíveis, porque agora todos os momentos de felicidade serão vividos entre eles dois. E a gente sabe que não é momentos de felicidade safados. É realmente felicidade legal, que eles trocam coisas interessantes, que eles começam a saber um pouco mais da vida um do outro e que eles começam a confiar mais ainda no outro. Mesmo depois que a mãe dela descobre, a mãe dela fica meio assim, meio querendo, né, afastar ela dele, mas ela arruma um jeito. Só que acontece uma situação em que é o fim da picada, porque esses caras vão atrás do irmão dele na escola e ele é muito protetor com o irmão e nesse dia ele decide que eles vão sair da cidade. O relacionamento dele com o Narridor estava indo cada vez para frente. E aí a primeira coisa que acontece é o quê? Aquela menina que ela é fã, Guyurin, aparece em cena. E o fato de Guyurin aparecer em cena, ela descobre que Guyurin e ele têm uma proximidade e ela começa a ficar com ciúme. E o mesmo coisa acontece com Guyurin, que começa a ficar com ciúme também dela. Então, ela começa a criar uma rivalidade entre elas duas por causa dele. Só que ela diz, né, Guyurin diz a Becky Jean que ele é o primeiro amor dela, mas ele não acredita. Ele acredita que ela estava muito interessada na situação financeira dele, porque ele era um riquinho, tinha aparência bem... Enfim, ele não deixa de ser bonito, ele continua sendo bonito. Mas a gente sabe que, infelizmente, status fala muito, né? Então, ele acha que a situação dela estar envolvida com ele é exatamente por causa desse status. Só que a cada momento em que as coisas vão afunilando, fica mais complicado. Narridor consegue ir para a escola, a mãe dela vai falar com a treinadora da escola para a treinadora poder deixar ela ficar lá. Ela já tinha conseguido, com suas artimanhas, convencer a treinadora, então agora ela vai ter que realmente buscar, ter que realmente lutar para conseguir o seu espaço e o seu lugar. E claro que essa treinadora ajuda muito ela. A mãe dela tem um relacionamento com essa treinadora de amizade, meio amizade, meio briga, de um rolo que aconteceu há muito tempo atrás e que até hoje elas guardam aí algum rancor. Mas essa treinadora não deixa a Narida de lado, muito pelo contrário, ela fica ali tentando ajudá-la da melhor maneira. E quando acontece aquela situação dos caras irem lá na escola do irmão de Becky Jean, ele decide que ali é a gota d'água e que ele vai embora. Então ele pega suas coisas, ele não avisa ninguém, ele simplesmente deixa os outros empregos e volta para onde sua mãe mora, que é a terra natal dela. Lá, o irmão dela tem uma condição financeira boa, ele tem alguns estabelecimentos, então ele começa a trabalhar com o tio, passa lá um tempo, transfere o irmão dele para a escola local. Só que ele percebe que o irmão dele começa a ficar com vergonha dele, porque lá ele trabalha na feira de peixes, vende peixes. O irmão dele começa a ficar com vergonha dele, começa a mentir sobre o status financeiro deles, dizendo que eles ainda são ricos e tudo mais, para poder ser aceito dentro daquela sociedade que a gente sabe que dá mais atenção a quem tem uma condição financeira melhor na escola. Então, o Becky Jean vê aquilo como uma maneira de conseguir pensar no futuro além daquele. E aí ele se lembra de uma promessa que ele tinha feito junto com o Narridor, que um ia ser o apoio do outro. E exatamente nesse dia ele descobre que Narridor participou de uma seleção e que ela ficou em terceiro lugar. Isso impulsiona ele a querer buscar uma coisa melhor para a vida dele. Então ele decide que vai voltar para a cidade grande de novo e que vai lutar para ver se consegue alguma coisa nova.
Dentro desse meio tempo, a Naruto consegue crescer cada vez mais dentro da escola, dentro do esporte, só que acontece uma coisa. Ela e Guilin agora são... Isso mesmo, meus amores. Elas são rivais agora. Elas odeiam uma cara da outra, pra você entender. Que elas trocam faísca todas as vezes em que elas se encontram. É um negócio bem intenso. Acontece que Guilin continua com o ciúme dela em relação a Becky Jean e começa meio que humilhar ela. E claro que ninguém gosta de ser humilhado, então isso toca lá na ferida dela. E ela diz que agora vai fazer de tudo para ser a rival top das tops, a pior rival que ela já teve. Então ela começa a dar o seu melhor, começa a cada vez mais crescer dentro do esporte e do esgrima, e Becky Jean começa a ver aquilo ali e começa a se aproximar, mesmo sem saber do paradeiro dela na cidade. Ele volta e consegue um emprego como jornalista. Então ele fica ali procurando notícias de rua para poder ser transmitido, só que ele é só um estagiário nessa emissora, enquanto Naruto está cada vez mais avançando para conseguir um futuro. Acontece que ela entrou agora na seleção nacional para poder também ganhar uma medalha de ouro. E Becky Jean conseguiu o emprego que ele tanto precisava para se manter ali no nível financeiro que ele precisa e começar a se reerguer. E é quando eles se encontram já depois de um bom tempo que eles estão separados. Claro que tem aquela questão romântica deles ficarem deixando mensagem um para o outro e tudo mais. E quando eles se encontram é aquele negócio de Becky Jean, Guilin, aquele negócio bem emocionante, ele se vê no meio da multidão, ai gente, é tão lindinho. Enfim, eles voltam a ter aquela amizade e tudo mais, e as coisas agora estão caminhando, e chegou a um ponto da competição em que ela não tem mais outros rivais, então ela vai ter que lutar com uma pessoa que é dentro do seu próprio grupo, e claro, chegou o momento dela enfrentar a Guilin finalmente. Mas e agora? Becky Jean vai ficar do lado de quem? Aquela amiga que ele conhece há muito tempo, ou aquela amiga que todo mundo vê que ele tá apaixonado, só ele que não sabe? E aí? Como é que vai ser agora? Ele tá ali no meio do muro, mas eu sei que ele está querendo só ajudar na Naruto, e claro que ele vai ser a favor dela, né? Vai ficar ali lutando por ela. Os próximos episódios vão nos dizer o que é que vai acontecer, mas eu percebo que é algo que vai se desenvolver bem, que as coisas estão caminhando para desenvolver bem. Então daqui para frente eu espero que não tenha treta, que nada de ruim aconteça. Mas a gente sabe que dorama sem treta não é dorama. Tem que ter alguma coisa no meio que deixa a gente extremamente triste, com vontade de dropar. E a gente encontra aquela força lá no fundo da alma, né? Eu tenho que dar mais uma chance, só mais um episódio, e daqui a pouco a gente assiste todos os episódios. Sempre é assim, né? Mas vamos ver o que é que tem mais pra frente, o que é que vai acontecer. Você que está acompanhando esse dorama, coloca aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você achou até agora desse dorama. O que é que você acha que vai acontecer mais pra frente? Será que Naruto vai conseguir ficar com Becky Jean? Ou será que vai ter um triângulo amoroso? Será que vai acontecer? Muitas coisas podem acontecer, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, para que nós podemos continuar comentando sobre os doramas, falando sobre os opas, falando sobre as novidades, os novos lançamentos. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode discutir. Se você tem algum dorama interessante que queira comentar, ou queira que eu assista para trazer o comentário, coloca aqui também nos comentários, coloca aí o que é que você acha de interessante. Eu gostei muito de estar com você, espero que você tenha gostado também de estar comigo e espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!